vida tão vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Bem, irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início ao nosso programa hoje, no dia 30 de março de 2025. O nosso tema continua o mesmo, preparo para o arrebatamento. O assunto é marcadores proféticos. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 3. Nós temos um casal de Niterói, Ilha da Conceição, se eu não me engano. Você é Lívia Rodrigues Oliveira, da Igreja da Ilha da Conceição. Isso. O pastor Carlos Edson. Carlos Edson, meu amigo. Você, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius Rodrigues da Silva, pastor Carlos Edson, da Igreja da Ilha da Conceição. Isso. Quando tiver com ele, dá um abraço por mim, tá? Pode deixar. Vamos lá, então. A primeira pergunta nossa, ela é dividida em alguns itens. Lendo Apocalipse capítulo 3, identifique as 7 operações do Espírito de Deus na igreja de Sardes. Faça um breve comentário sobre cada resposta. O primeiro item é o Espírito do Senhor. Nós vamos ver um vídeo do jovem Alisson Barbosa de Porto Velho. Quando voltarmos, a Lívia começa a nos falar sobre o Espírito do Senhor, tá? Vamos lá? Na expressão, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, nós vemos a operação do Espírito do Senhor, que operou a restauração, que operou o derramar do Espírito Santo, preparando a igreja para o arrebatamento. Desde Sardes, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem avivado a igreja, despertado a igreja para o momento do breve. Então, há uma operação global do Espírito Santo, semelhante ao que ocorreu no Pentecoste, que preparou, que encheu a igreja do Espírito para que ela pudesse anunciar que Jesus está vivo. E desde Sardes, o Senhor enche a igreja com o Espírito Santo para que ela possa anunciar ao mundo que Jesus voltará em breve para buscá-la. Amém, irmãos? A paz, Senhor. Bem, nós vimos aí o Alisson e, Lívia, eu queria que você fizesse um comentário, não daquilo que você viu, mas daquilo que você entendeu. Seu comentário sobre a pergunta. Sim, nós vemos que as operações do Senhor, elas são diversas. Sim. E são essenciais para a vida da igreja. Então, nesse tópico, a direção do Espírito Santo, ela é necessária para as nossas vidas. Desde lá, quando a igreja foi estabelecida e o Senhor tem mostrado a doutrina, tem revelado todas as coisas, então a evidência de vida no corpo, que é a igreja, é o sangue que circula. Então é a direção, é a ação do Espírito Santo no nosso meio. Então assim, os que temem ao Senhor atendem a sua voz, obedecem, vivem em santidade e resistem, vivendo em fidelidade ao Senhor. Amém. Vinícius, o que você pode falar? Eu entendo que o Espírito Santo do Senhor dando início ali, né, na igreja de Sardes, trazendo um renovo, revivendo a igreja de Sardes, foi um marco importante, essencial para que aquela igreja pudesse voltar, digamos, ao primeiro amor ao Senhor, né? A fidelidade, a buscar aquilo que é mais precioso, que é a salvação, a buscar o que é de mais valioso para o Senhor, que é a salvação da alma do homem, porque aquela igreja estava se afastando, indo para a religião. E o desejo do Senhor não é que o ser humano, ou qualquer um, né, se afaste do Senhor, mas que se aproxime do Senhor para que possa andar em luz e buscar a revelação do Senhor, para que não caia na razão humana. É interessante a gente entender que o Espírito do Senhor, a operação dele dentro da igreja de Sardes foi muito interessante. Por quê? Primeiro, a igreja estava sem autoridade nenhuma. Ela estava como morta, viva, mas estava como morta. Eles tiveram que entender a autoridade do Senhor e só entenderam isso através do Espírito Santo. Não é? E nós vemos o seguinte, que se nós não submetermos aquilo que o Senhor quer na nossa vida, nós vamos ficar mortos também. Então, o Espírito do Senhor deu a eles o entendimento de autoridade do Senhor, de entender o Senhor falar, de que entender que o nome de morto, não é nome de vivo, mas está morto, era uma marca daquela igreja. Estavam praticamente, eles eram os restantes,
Os restantes precisavam de uma bênção. E aí nós vamos ver o seguinte, com essa demonstração da presença do Senhor e a autoridade do Senhor, a igreja reviveu. Aí nós vamos ver depois mais os outros espíritos que funcionaram dentro da igreja. Tá bem? Amém. Então vamos lá. Espírito de sabedoria. Nós temos o jovem Giovanni Maia de São Gonçalo, lá de pertinho de vocês. Sim. Nós vamos assistir e depois vamos voltar. Nós identificamos a operação do Espírito de Sabedoria na igreja de Sardes no versículo 3 do capítulo 3 de Apocalipse, no trecho que diz: "Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o." Justamente aqui nós identificamos o Espírito de Sabedoria porque ele conserva a doutrina no meio da igreja das vãs sutilezas do homem. Ele permite que a igreja, além de ouvir, além de receber a palavra, ela também viva e assim anuncie o evangelho verdadeiro, anuncie a palavra revelada. Como dizem em Provérbios, no capítulo 5, o versículo 1 e 2, "Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento." Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, Vinícius, vamos lá. Espírito de sabedoria. Então, o espírito de sabedoria na igreja de Sardes, a gente entende que sabedoria é o primeiro dom e é o que põe em ordem todas as coisas na igreja, é fiel, na vida do servo. Então, naquele momento ali, a sabedoria era para que eles pudessem tomar a decisão, ter a direção do Espírito Santo, para que eles pudessem voltar ao primeiro amor. Os restantes, os remanescentes de Sardes, eles estavam se afastando do Senhor, precisavam ter essa sabedoria que vem da parte do Senhor, que não é sabedoria humana, não é razão humana, mas que a sabedoria de Deus, para que pudessem voltar a tomar a decisão de retornar a buscar o Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo, para que eles não se afastassem mais daquilo que é a orientação que o Espírito Santo tem para a igreja de Sardes. Amém. Interessante que eles receberam, não é, a palavra do Senhor, eles ouviram, guardaram a palavra do Senhor. A sabedoria ele permitiu a eles enxergar e tomar decisões, como você falou. Sim. As decisões quais eram? Que guardassem a palavra do Senhor e guardassem a orientação da palavra. Interessante é que isso foi essencial, não é? já lá na reforma, para que viesse a reforma. Então nós vemos o seguinte, que Sardes precisava da sabedoria para discernir, não é? Discernir a verdadeira condição espiritual deles. Porque eles estavam mortos, mas se diziam vivos. Então, sem o Espírito do Senhor, sem a sabedoria, não havia nada. Então, aí começa o movimento do Senhor no meio da igreja. Tá? Lívia. Amém. A postura dos servos fiéis ali da igreja de Sardes era diferente. Sim. Então, diante daquelas doutrinas estranhas que entraram através da religiosidade, eles tinham um comportamento diferente. Sim. Eles, então, ali da igreja, os restantes, né, da igreja de Sardes, eles tinham a sabedoria. E isso era algo que o próprio Senhor tinha proporcionado a eles, e por isso eles permaneceram firmes, né? E tudo o que era projeto do Senhor, ele pôde dar prosseguimento. Então eles entenderam a autoridade do Senhor sobre a igreja, e agora eles entendem com a sabedoria como eles deviam agir. Não é isso? Sim. Como você falou, voltar ao primeiro amor. E nós vemos lá em Pérgamo as promessas que o Senhor fez à igreja. Sim. Então nós podemos ver que assim o Senhor ainda começa a operar. E nós vamos ver agora na letra C o espírito de inteligência, aonde o Adriano Arão, de Venda Nova dos Imigrantes lá no Espírito Santo, respondeu. Nós vamos assistir o vídeo, depois voltamos, tá, Lívia? Nós podemos identificar na carta de Sardes o espírito de inteligência, o discernimento, na segunda parte do versículo 1 do capítulo 3, quando diz: "Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto." O Senhor, ele sabe discernir aquele que é fiel e aquele que é infiel, aquele que tenta enganar com as suas falsas obras, com as suas falsas
formas de viver a sua vida espiritual na presença do Senhor. É um cuidado que nesta última hora o crente, servo da igreja fiel, tem que ter. Ele tem que ouvir, observar e viver aquilo que é o profético e que tem sido orientado pelo Senhor nesta última hora. Não adianta nós enganarmos ao Senhor, vivendo a nossa vida pela razão e pelo conhecimento da teologia, da filosofia e nem daquilo que o homem tem colocado diante de nós. Nós temos que viver aquilo que é somente do Espírito Santo, para que assim possamos ser obedientes e fiéis a Cristo e alcançar a vida eterna. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, Lívia, nós vimos aí a resposta do Adriano. Qual é o seu comentário ou alguma coisa que você queira falar a respeito daquilo que ele já falou tudo, né? Por favor. Muito bem colocada a resposta do irmão, e eu tenho a acrescentar que Sardes precisava de uma correção na caminhada. Sim. Então, para isso, o espírito de inteligência operou no meio ali da igreja para que eles entendessem o que era do Senhor e o que não era. Uhum. Tá, nós vemos também, né? Basta ler o verso 1, o finalzinho do verso. Tendes nome de que vive, mas está morto. Não é isso? É uma igreja que atuava, o espírito que atuava na igreja naquele momento não era do Senhor. O espírito não era o espírito de Deus. A igreja estava morta espiritualmente, né? É uma igreja morta, é uma igreja apática, não é isso? E você vai ver o seguinte: o discernimento é essencial para identificarmos aquele espírito que fala na igreja. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O Espírito diz às Que o igrejas. Espírito das igrejas. Um amigo nosso, ele falava o seguinte: existe uma grande diferença de ouvir e escutar. Você escuta qualquer coisa, mas ouvir é diferente. Você sabe o que você está ouvindo e quem está falando contigo. Por isso que a igreja de Sardes começou a caminhar. Então nós vemos a ação do Espírito do Senhor, a ação do Espírito de sabedoria e agora a ação do Espírito de inteligência e discernimento, onde eles tinham discernimento de quem estava falando coisa naquele momento, que era o próprio Senhor. Vinícius. Então, eu entendo que essa igreja, nesse momento aqui do espírito da ação do espírito de inteligência, eu entendo que eles achavam que estavam fazendo algo que era correto diante de Deus, mas não estavam fazendo nada de valor para o Senhor. Então, tanto é que no versículo inicial, que tens nome de que vives e está morto, eles se achavam que estavam cheios da graça do Espírito Santo, mas que na verdade estavam mortos diante de Deus. O espírito de inteligência aqui, ele identificou que não estavam conforme a orientação daquilo que o Espírito Santo tinha para aquela igreja. Eles ouviam a aparência de que era divino, mas não era. Sim, exatamente. Era alguma coisa morta. Interessante que essa aparência, né, ela foi observada com os olhos do Senhor e foi necessário que o Senhor agisse naquele momento com ela, porque o Espírito é para dar vida à igreja no momento necessário, né? Sardes precisava de um discernimento para perceber que as obras que eles estavam fazendo, que eles não estavam completas diante de Deus. Eles faziam uma obra que não era do Senhor. Então eles precisaram entender através da inteligência e discernimento aquilo que eles estavam fazendo. E como falamos até um pouco antes, que a evidência de vida na igreja é a operação do Espírito Santo. Com certeza. Então aqui o Senhor estava alertando e mostrando que somente através do Espírito Santo, atendendo a voz do Espírito Santo, é que aquela igreja seguiria no caminho certo e que assim poderia corrigir tudo aquilo que estava de errado na caminhada. E você imagine o Senhor falando assim: tem nome de que está vivo, mas estás morto. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E foi um alerta, né? Através desse alerta que houve um renovo. Bem? Amém. Nós vamos ver agora o espírito de conselho. Carlos Eduardo Teixeira de Lima, de Ipatinga, Minas Gerais, gravou o vídeo, nos mandou. Vinícius, na volta, por favor, tá? Sim.
E a resposta, né, ela se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 2 e o verso 3a. Nós iremos ler aqui o verso 2. Ser vigilante e confirma o restante que estavam para morrer. E o interessante aqui que nos relata na igreja de Sardes, essa vigilância, é uma vigilância com temor, né, que possamos guardar e aguardar o grande dia do Senhor. E o interessante é que lá em Apocalipse capítulo 3, verso 11, nos fala assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E essa coroa é uma coroa incorruptível. E é por ela que nós guardamos, vigiamos, oramos e aguardamos o grande dia do Senhor. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, Vinícius, nós tivemos aí a resposta do Carlos Eduardo, lá de Patinga. O que você tem a nos falar sobre o espírito de conselho? O espírito de conselho na igreja de Sardes, eu entendo o seguinte: quando você recebe um conselho do seu pai ou da sua mãe, do seu responsável, você entende ou deve entender que aquilo é por amor. E nesse momento, o espírito de conselho na igreja de Sardes era para que ele pudesse pensar que o amor do Senhor nunca saiu daquela igreja e sempre esteve ali para que pudesse cuidar deles, para que pudesse consertar todas as coisas, colocar todas as coisas em ordem, para que eles pudessem viver a vigilância, que foi um dos conselhos, né? Vigilância com temor, que não é uma vigilância qualquer, é uma vigilância, você confia naquilo que Deus está te orientando e aquilo vai dar certo. E também a questão do arrependimento. O arrependimento que não é superficial, mas é de coração, de interesse de coração. Quando a gente fala de vigilância, a gente lembra daquele versículo, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sim. Né? Sim. Vigiai e orai para se arrepender. Mas vamos lá, Lívia, o que você pode nos ajudar? Ainda falando sobre o arrependimento, Sim. O arrependimento genuíno é quando a gente reconhece que estava errado, quando a gente pede perdão e deixa para trás. E tenta não repetir. E ali na igreja de Sardes, eles precisavam desse renovo, Sim. precisavam retomar a fidelidade ao Senhor, e para isso precisavam desse arrependimento, para que eles pudessem realmente viver aquilo que era o projeto de salvação do Senhor. Eles precisavam entender o conselho, né? Ser vigilante, arrepende-te. O arrependimento, como você estava falando, né? Às vezes quando a gente lembra de alguma coisa que alguém fez no passado, aquela pessoa já se arrependeu, você não pode lembrar ela de novo. Né? O Senhor não faz isso conosco. Cai no esquecimento. O Senhor não acusa. Não acusa. Sim. Muito pelo contrário, Amém. Ele perdoa. Não é isso? E lá em Sardes era necessário eles deixarem o velho homem, a religião, para começar a viver uma nova criatura, usado pelo Senhor como servos do Senhor. Amém. Amém? Nós temos agora também a letra E, espírito de fortaleza. O pastor Dário César Barreto Júnior de Santos vai nos responder, depois voltamos com você, Lívia. A igreja de Sardes, ela tem sobre si a operação de 7 Espíritos de Deus, como nós estamos vendo nessa manhã. Mas é interessante os irmãos notarem que o espírito de fortaleza, ele marca profundamente essa igreja. Uma igreja que vive num contexto mundial, onde ela está saindo de uma idade média, entrando numa idade moderna, onde o cristianismo ele é marcado por uma igreja que escondeu o tesouro, a palavra do Senhor. E aqui em Sardes, os restantes, eles descobrem esse tesouro. Esse tesouro agora exposto para a igreja fiel, ele tem um grande valor. E é o fortalecimento da igreja. A palavra agora vem para alimentar, para fortalecer a igreja do Senhor. E o espírito de fortaleza opera de tal maneira que, como diz no versículo 4, essa igreja fiel, ela não contamina suas vestes. Não contamina suas vestes com um cristianismo filosófico,
teológico, ou até mesmo um cristianismo que une a filosofia e a teologia numa ideologia que tem destruído os conceitos de Deus na vida de muitos. Mas agora, fortalecida por esse Espírito, a igreja vive um novo momento na presença do Senhor, onde ela ouve a voz do Espírito, onde agora ela tem o governo do Espírito Santo, onde agora o Espírito de fortaleza dá a essa igreja, aos restantes, aos fiéis, aqueles que não contaminaram as suas vestes, aqueles que foram guardados, preservados e santificados pelo Senhor, eles têm sobre si agora a força necessária para caminhar para uma eternidade com o Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas. A paz do Senhor, amados. Vamos lá, Lívia. Nós vimos a resposta do pastor Dário. Tem alguma coisa a acrescentar ou não precisa? Meu irmão já falou tudo. Já falou tudo Então, sobre, né? Amém. E você, Vinícius? Perfeitamente, o pastor falou tudo. Isso. Nós agradecemos ao pastor sobre a resposta dele. Eu acho que está completa, né? Sim. Espírito de conhecimento. Nós temos um menino aqui do Rio de Janeiro, o Cláudio Gabriel. Ele é autista do grupo de acessibilidade. Ele faz questão de gravar todas as respostas das perguntas. Nós vamos assistir o Claudinho e depois voltamos. Amém? Vamos voltar contigo, tá? Tá bom. O espírito de conhecimento ou revelação, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Está localizado no versículo 2. O Senhor conhece todas as coisas. O espírito de conhecimento para revelar e direcionar a igreja a saber a obra que não agrada ao Senhor e a obra que agrada a Ele. Vamos lá, Lívia. Nós vimos aí a resposta do Cláudio, daqui do Rio de Janeiro. Qual é o seu... aquilo que você pode falar, nos ajudar em relação à resposta dele? Bom, nós podemos então acrescentar que sem o Espírito Santo não há compreensão do projeto de salvação. E então é através da revelação que nós conhecemos o Senhor Jesus e o aceitamos como o único e suficiente Salvador. Então, naquele momento, a igreja de Sardes precisava se desprender do que era religião, daquilo que foi introduzido no meio do povo e viver conforme a orientação de Deus. Sim. Se a gente olhar, então, em relação a Lutero, tem um texto muito bom que diz o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras. Então, enquanto não se conhece as Escrituras, você está errando. Então, nós vemos o seguinte: Sardes, quando ele conheceu, quando entendeu, né, quando o Senhor começou a operar no meio do povo, né, de acordo com a palavra, no caminho do Senhor, a obra é perfeita e completa na vida da pessoa. Amém. Amém? Vinícius, o que você tem para nos falar? A revelação, ela traz à luz tudo aquilo que está em oculto. Sim. E na igreja de Sardes, as obras não estavam perfeitas aos olhos de Deus. Então foi por isso que o espírito ali de revelação, ele atuou mostrando tudo aquilo que deveria ser consertado diante de Deus. E como a Lívia comentou, né, sobre a questão da importância de se conhecer, de buscar a palavra de Deus para que não venhamos a andar num caminho errado, como a igreja de Sardes estava vivendo, e voltar ao caminho do Senhor, ao primeiro amor que o Senhor tem para aquela igreja também. Tem um verso muito propagado nesses anos, é que conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer conhecer a verdade? Conhece Jesus. Não é isso? Exatamente. Vamos à próxima? Amém. Espírito de temor. Diácono Paulo Márcio de Barra Mansa vai nos dar a resposta e depois voltamos. Tá bom? O espírito de temor do Senhor está no verso 3, a segunda parte. Verei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Para a igreja de Sardes, esse espírito de temor trouxe a consciência da breve volta do Senhor Jesus.
para o nosso dia. Essa mesma operação do espírito de temor está nos preparando para o arrebatamento, para um dia estar com o Senhor na eternidade. Como podemos ler lá em Romanos capítulo 3, verso 11, que diz: E isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Amém? A paz do Senhor. Bem, Lívia, nós vimos aí o Paulo Márcio lá de Barra Mansa. O que você tem para acrescentar ou comentar? Acho interessante a gente diferenciar temor de medo. Sim. O medo é quando você tem o medo do juízo, da consequência. Sim. E o temor não. O temor é um testemunho. É ter reverência ao Senhor e ter uma postura de obediência, abdicando então de coisas terrenas, de coisas que são passageiras, a fim de alcançar algo que é maior, que foi preparado pelo próprio Senhor Jesus, que é a salvação. Então, o temor poderia ser reverência, né? Que mais nós podemos colocar? Tudo aquilo que o Senhor mesmo mostrou como conselho ali na igreja de Sardes, né? A vigilância, o lembrar daquilo que o Senhor tem prometido, as promessas do Senhor, aquilo que Ele tem de tão maravilhoso e preparado para a igreja fiel, sermos constantemente renovados pelo Espírito Santo. Sim. Vinícius, você tem um texto aí para ler, não é? Sim, pastor. O texto está no livro de Provérbios, no capítulo 9, verso 10, diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Ou seja, confirma tudo aquilo que a Lívia já colocou aqui, como o temor de não ter medo, mas assim a reverência. Sim. De buscar aquilo que é do Senhor, guardar no coração e esperar a profecia ser cumprida, no caso ali de Sardes, ali, né, sobre a volta do Senhor. Bem, então nós tivemos aí todos os itens, né? Acho que nós conseguimos responder sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência e discernimento, de conselho, conhecimento e revelação, e agora o Espírito de temor. Amém? Amém. Amém. Nós vamos passar agora por um momento especial, que nós vamos cantar um hino com as crianças, não é? É um hino que as crianças cantam, e todas as vezes que as crianças cantam, eu acho que o Edson já deve ter passado por isso lá na igreja de vocês, quando a criança canta e glorifica, o Senhor abençoa a igreja. Amém. Existe sempre uma maravilha acontecendo. Amém. Vamos cantar o hino, depois voltamos.
Bem, graças a Deus. Glória As a crianças Jesus. cantam, Amém. glorificação, né? Muito Amém. bom. Glória a Deus. Bem, temos agora a pergunta das crianças intermediárias e adolescentes. Eu não vou fazer a pergunta porque os pais normalmente fazem, até eles mesmos estão falando. Nós temos o Emanuel Barreto, de Santos, e o Bernardo Montenegro, de Magé, Rio de Janeiro. Vamos ver, depois voltamos. A resposta se encontra em Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso e diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, fala ali da figura do Espírito Santo, porque ambos são figuras que agem em nosso favor, seguindo as ordens de Deus, ou seja, seguindo a ordem do Pai. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Fala da figura do Pai, a figura de Deus, porque Deus, ele é 3 vezes santo e ele é a verdade absoluta. E o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, fala de Jesus, que foi aquele que morreu na cruz por nós, abrindo para nós a possibilidade da salvação eterna com Deus, de ter uma vida eterna com Deus. Então ali ele é quem abre essa porta. E essa foi a resposta da segunda pergunta. A paz do Senhor. Identificamos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo em Deus, e eles 3 juntos é chamado da Trindade, sendo eles o Pai, que criou o ser humano, o Filho, que veio para salvar o ser humano, e o Espírito Santo, que foi quem ficou para santificar o ser humano. Então temos que adorar ao nome do Senhor, porque eles 3 estão na nossa vida espiritual. Amém? A paz do Senhor Jesus. O comentário que eu queria fazer Bernardo, continue assim, tá? Continue glorificando ao Senhor, lendo a Escritura, falando do Senhor. E, Emanuel, quase você pregou, né? A bênção de ouvir e entender aquilo que você falou, nós entendemos tudo tranquilo. Agora nós temos a senhora de acessibilidade, a dona Maria. Nós vamos assistir o vídeo dela e depois vamos voltar. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, identifique a figura do Pai. O que é santo. A figura do Filho. O que é verdadeiro. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. A figura do Espírito Santo. O anjo da igreja. A paz do Senhor. Bem, estamos terminando o nosso programa. Alguns avisos muito importantes. Primeiro, pedir a vocês para dar o like no nosso programa. É muito importante, porque a plataforma do YouTube, ele direciona outras pessoas para assistir o nosso programa. Nós temos visto o seguinte, muitas pessoas estão vindo, chega até 4.000 visualizações, mas a quantidade de curtidas e de like está bem pequena, 500, 600 pessoas, tá? Não esqueça. Com certeza. Pede a igreja lá de Ilha da Conceição. Vamos também pedir a vocês que peçam o pessoal lá para gravar as participações de vídeo. Pede o Edson, tá? Carlos Edson, ele diz que vai gravar e não grava. O nosso canal no YouTube, ative as notificações, redes sociais. Nós temos 3 Cs. Você conhece os 3 Cs? Curtir, comentar e compartilhar. Isso, curtir, comentar e compartilhar. No nosso chat, que está aberto desde o início do programa, comenta lá alguma coisa para a gente, tá? Daqui um pouquinho nós vamos ter o nosso programa, o nosso culto na igreja da Ilha da Conceição, e às 20 horas o nosso culto no YouTube. Vamos pegar nossa lista de contatos do WhatsApp e mandar, porque é uma maneira de evangelizar. Amém. Amém, Lívia? Obrigado por ter vindo. Pastor. Vinícius, obrigado por ter vindo. Dá um abraço no grupo lá da Ilha da Conceição. Com certeza. A paz do Senhor Jesus. Domingo voltaremos, se Deus quiser.